Hoje nós vamos falar sobre o pastor do Cáucaso, uma raça criada nas regiões montanhosas do Cáucaso. Esse cachorro parece um urso de pelúcia, mas não se deixe enganar. Ele é bravo e um excelente cão de guarda. Esse vídeo foi feito especialmente para Alain René, que tinha sugerido um vídeo sobre o pastor do Cáucaso. Espero que você goste do vídeo, Alain. Se você também quiser um vídeo feito em sua homenagem, basta se inscrever no canal e pedir aí embaixo nos comentários sobre qual raça você quer que a gente fale. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo também. Solta a vinheta. Olá, eu sou Andrea e esse é o pastor do Cáucaso. É uma raça de forte estrutura e sua pelagem densa lhe dá uma aparência de urso, mas não se deixe enganar. Esses cães são hábeis na guarda, com uma personalidade cunhada ao longo dos séculos como um protetor de rebanhos nas montanhas do Cáucaso. São animais grandes, com uma aparência imponente. Um macho tem em média 72 a 85 centímetros de altura na cernelha e o peso pode variar muito, de 50 a 100 quilos, podendo haver exemplares mais altos e pesados, desde que permaneçam harmoniosos. Já a altura das fêmeas varia de 68 a 65 centímetros. O pastor do Cáucaso é uma raça pertencente ao grupo dos molossos e é originária da área de montanhas e das estepes do Cáucaso. O Cáucaso é uma região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. No passado, havia apenas dois tipos de pastor do Cáucaso, o de estepe e o de montanha. O de estepe possuía maior altura, pelo curto e constituição mais leve. Já o de montanha tinha menor estatura, pelo longo e estrutura óssea forte. Há também autores que dividem a raça em 4 tipos: o da Geórgia, do Azerbaijan, da Armênia e do Daguestão. Hoje, o tipo predominante e que mais se enquadra na definição internacional de padrão da raça é o tipo georgiano, que é grande, de pelo longo e que impressiona pelo tamanho da cabeça, largura do peito e grossura dos membros. Na região de origem, esses cães podem ser distinguidos de acordo com as tarefas que executam. Há os cães de pastoreio, os cães de guarda e os cães de combate. O cão de pastoreio deve ser estável, forte, não agressivo com outros animais, mas com a capacidade de orientar a ovelha perdida para o rebanho com uma leve mordida sobre as patas traseiras. Estes cães protegem o rebanho dos lobos e ursos, e a vida deles não é fácil. Além de enfrentar predadores para proteger o rebanho, eles não são alimentados pelos pastores com frequência. Por isso, eles mesmos precisam providenciar sua comida, caçando pequenos animais como coelhos e ratos na área em que estão pastoreando. Só para você ter uma ideia de como a vida desses cachorros é difícil, normalmente apenas 20% dos filhotes sobrevivem até a idade adulta, porque ninguém alimenta e cuida deles. Só os mais fortes sobrevivem. Já os cães de guarda são mais agressivos com estranhos, mas geralmente tendem a respeitar e ouvir o seu dono. Embora os cães não sejam agressivos para com as pessoas que vivem em casa, obedecem somente a um mestre. Estes cães não latem muito e atacam estranhos que entram na área de proteção. No entanto, fora de seu território, os cães podem andar sem coleira e normalmente não são agressivos com estranhos não ameaçadores. Quanto aos cães de briga, bom, é exatamente o que você está pensando. São aqueles cães destinados a lutar com outros cães. Infelizmente, não dá para falar do pastor do Cáucaso sem mencionar sua utilização em rinhas. Isso porque, nos países que compuseram a antiga União Soviética e nos países da Ásia Central, as brigas de cães fazem parte da cultura da população. Há centenas de anos, os pastores de ovelhas colocam seus cães para lutar como exercício para a função de proteção de rebanhos contra lobos e ursos. É o chamado teste. Mas, como a matilha de cães devia trabalhar unida na proteção do rebanho, o exercício precisava ser realizado com os cães de outro pastor. Assim, como o entretenimento para a população menos abastada sempre foi escasso, foi questão de tempo para que esses embates entre cães se tornassem um espetáculo público, inclusive com a realização de pequenas apostas deixando de ser realizado apenas por pastores, passando a haver criadores de cães especificamente para esse fim. Na Rússia, os combates passaram a ser ilegais apenas em 2001 e mesmo na clandestinidade ainda são comumente realizados sem intervenção efetiva do poder público. Na Ucrânia e nas demais
repúblicas do Cáucaso e da Ásia Central, ainda hoje as rinhas são permitidas. Por isso, as lutas são realizadas em lugares públicos, como praças, terrenos baldios e até mesmo estádios de futebol, preferivelmente no inverno, época do ano em que a temperatura facilita a cicatrização dos ferimentos e reduz o risco de infecções. Os cães combatentes geralmente têm tanto a cauda quanto as orelhas cortadas para diminuir a área de ataque e evitar ferimentos. Esses combates são totalmente diferentes das rinhas conhecidas no Ocidente, pois a briga chega ao fim assim que um cão desiste. E como os pastores do Cáucaso não tiveram o instinto de sobrevivência suprimido pela seleção humana, a desistência do perdedor ocorre em cerca de 5 minutos de luta, ou seja, esses cães não demoram muito para desistir ou para ganhar uma luta. Como a duração da luta é curta, normalmente não ocorrem danos mais graves, que também são evitados pela densa pelagem na região do pescoço que esses cães possuem. Com o fim da União Soviética, a região se abriu para o mundo e passaram a ser incluídas outras raças no combate, como Pitbulls, Bull Terriers e American Staffordshires. Essas raças ficaram famosas na região, pois foram selecionadas durante séculos para não desistir. É o chamado gameness, que é o estado mental de não rendição, muito comum nos Pitbulls. Os pastores do Cáucaso que desenvolvem o chamado gameness acabam ganhando grande fama como lutadores implacáveis, porque além de não se renderem, ainda possuem tamanho que lhes confere ainda mais vantagem nas disputas. Atualmente, existem ligas de combates mistos entre os Pitbulls e os pastores do Cáucaso e ligas exclusivas para cada raça, e os campeões das ligas lutam entre si. Os Pitbulls costumam vencer cerca de 70% das lutas, apesar de saírem seriamente feridos devido à absurda diferença de tamanho e de peso que eles têm para com os pastores do Cáucaso. Por isso, é responsabilidade dos criadores da raça selecionarem os novos donos de seus filhotes, evitando-se que sejam adquiridos pelas pessoas erradas. Há muita divergência sobre a origem dessa raça. Alguns dizem que o pastor do Cáucaso descende do mastim tibetano. Há também uma teoria de que a raça é originária da Armênia e que descenda de lobos que habitavam a região. Há também quem diga que o pastor do Cáucaso é originário dos cães pastores da Ásia Central, o Alabai. Nós já fizemos vídeos sobre o mastim tibetano e sobre o Alabai. Se vocês quiserem dar uma conferida, deixei o link aí embaixo. Um erro comum quanto à origem da raça é dizer que o pastor do Cáucaso é de origem russa. Esse erro comum se deve a um fato histórico. Tinha um cara famoso, nascido na Geórgia, que admirava muito esses cães devido à sua valentia e semelhança com os ursos. Esse cara era o Joseph Stalin. Por isso, no início da União Soviética, em 1922, o Exército Vermelho confiscou os melhores cães da região e os levou para Moscou. Isso mesmo, os proprietários viviam felizes e satisfeitos com seus cães até que eles foram tirados para servir no exército. E Stalin sabia exatamente quais exemplares ele queria. Houve preferência pelos cães de pelagem longa e grossa, porque no fundo a intenção sempre foi a de proteger instalações na faixa do meio e do norte da União Soviética. Assim, os cães teriam que viver em condições climáticas adversas, é uma região que faz muito frio. Apenas foram selecionados exemplares também com forte instinto de guarda e desconfiados com estranhos. A densa pelagem, além de proteger dos ventos e geadas, cria a impressão de que os animais são ainda maiores. Também foram escolhidos cães com pelagem e olhos mais escuros, muito mais intimidadores do que seus compatriotas mais claros. Selecionaram ainda os cães maiores, com cabeça grande e ossatura impressionante, objetivando uma aparência ainda mais assustadora. No exército, os cães foram utilizados para a proteção das estações militares e auxílio na patrulha das fronteiras, tanto que ao final da Segunda Guerra Mundial ficaram famosos por serem utilizados para a vigia do Muro de Berlim. Devido ao seu forte instinto de guarda e sua natureza incorruptível, ainda hoje a Rússia utiliza a raça nos seus presídios, que são muito conhecidos por terem um regime rígido e pela sua extrema dificuldade de fuga. Com o fim do regime comunista, a região se abriu para o mundo e assim foi questão de tempo para que os criadores do Ocidente passassem a conhecer o pastor do Cáucaso. Mas a popularidade que a raça ganhou nas últimas décadas está causando alguns problemas. Isso porque a crescente demanda para a compra do famoso pastor do Cáucaso pode ser mais do que a sua limitada população consegue suportar. Um dos principais problemas dessa alta demanda é acabar gerando a prática da endogamia pelos criadores, ou seja, cruzamentos com exemplares aparentados, o que diminui a diversidade genética e aumenta a incidência de doenças. Quanto à
personalidade, há duas características principais que devemos destacar no pastor do Cáucaso: a extrema lealdade ao seu dono e sua excelente memória. Como esses cães têm excelente memória, não é costume dar um cão adulto para outra pessoa, porque ele vai se lembrar do antigo dono. Se você adquirir um cachorro de 2 ou 3 meses, ele ainda se lembrará de seu criador por um longo tempo. É um cão muito territorial. Como a proteção de rebanhos é um aspecto muito forte da sua personalidade, ele encara a sua família como parte do seu rebanho, como parte da sua matilha. Eles não ficam muito grudados no dono, mas estão sempre por perto e sabem sempre o que está acontecendo ao seu redor. São cães extremamente alertas. Na maior parte do tempo ficam bem tranquilos, paradões mesmo, mas estão sempre ligados no que está acontecendo ao redor deles. E ao menor sinal de ameaça, eles saem disparada para realizar sua função de guarda. São independentes e tomam as suas próprias decisões. Isso faz o pastor do Cáucaso um cachorro difícil de ser treinado, principalmente para os donos de primeira viagem. Ao mesmo tempo, são inteligentes e aprendem rápido, mas isso não significa que ele vai fazer o que você quer. O pastor do Cáucaso não teme os seres humanos. Por isso, o relacionamento que deve ser estabelecido com ele não deve ser de submissão cega, mas sim de respeito e confiança, que se deve ganhar todos os dias. O cão terá que ver em nós um sólido ponto de referência, ou seja, um líder. Desde filhote, quando parece um ursídeo, com movimentos lentos e desajeitados, é dócil, mas com o passar dos meses, ele passa a assumir suas características. O pastor do Cáucaso é uma raça de amadurecimento lento, então só estarão prontos para executar a sua tarefa de guarda a partir dos 18 meses, no caso das fêmeas, e 2 anos, no caso dos machos. O pastor caucasiano é um cão bem desconfiado. Será, portanto, antissocial com aqueles que não são da sua própria família. Ele convive com outros cães, desde que sejam menores e não dominantes. E convive bem com outros bichos, como gatos, até porque está no seu instinto defender outros animais de predadores. Quanto à saúde, faço de novo um alerta para que quando você for adquirir um exemplar, preste bastante atenção quanto à linhagem do animal, pois a consanguinidade pode trazer uma série de problemas de saúde. Sempre procure criadores responsáveis. Fora isso, deve-se atentar ao sobrepeso, que pode gerar problemas como a displasia de quadril. Quanto à pelagem, ao contrário do que se acredita, ela é adaptada para todas as temperaturas, seja extremo frio ou muito calor. A camada dupla de pelos funciona como um isolante térmico. Sua pelagem farta só é um problema nos climas extremamente úmidos, pois nessas condições existe uma maior propensão de desenvolverem dermatites. Agora, fique atento se você quer empregar um pastor do Cáucaso em trabalhos rurais, porque um pelo curto, como o do fila brasileiro, é melhor para que se visualize pragas, como carrapatos, bernes, e evite os carrapichos no pelo do animal. Se você gostou do pastor do Cáucaso, saiba que já há criadores no Brasil. Um exemplar custa em média R$5.000. Você gostou desse vídeo? Já conhecia essa raça? Você tem um pastor do Cáucaso? Comente aí embaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Até mais!